Gente, beleza? Voltamos? Olha lá a função arco-cosseno ou arquicosseno, tanto faz. Mesmo esquema, mesmo padrãozinho, com algumas pequenas diferenças devido à função ser arquicosseno, tá? Então vamos lá. Diferentemente do que acontece com a função f de x igual a seno de x, a restrição que se deve fazer sobre o domínio igual a r da função g igual a cosseno de x, para que o intervalo também varie de -1 até 1, ou seja, devemos ter a mesma ideia. Onde que eu vou restringir o domínio para que a função tenha uma variação, uma oscilação completa do cosseno, que vai de -1 até 1 também, tá? Seja totalmente varrido, ou seja, para qualquer x naquele intervalinho ali, eu vou ter o cosseno variando de -1 até 1. Não haja multiplicidade de arcos com o mesmo valor, ou seja, eu não posso ter dois arcos cujo cosseno seja igual a meio, por exemplo. Eu só posso ter um arco. Por quê? Porque ela precisa ser bijetora para admitir a inversa. E se eu tenho dois arcos, ela já não é bijetora. Por isso, tá bom? É simplesmente considerar o intervalo que vai de 0 até π. Se eu pegar a metade da primeira volta, de 0 até π, eu varro todos os valores do cosseno, né, gente? Ó, de 0 até 90, eu tenho os valores positivos do cosseno. Então, ele vai de 1 até 0. Depois de 90 até 180, ele vai de 0 até -1. Eu varri tudo que eu queria. Então, agora, devemos ter o quê? Devemos ter o cosseno, ou uma função cosseno, cujo intervalo de variação dela é de 0 até π. Na função seno, era de -π sobre 2 até π sobre 2. Função cosseno, de 0 até π. Função tangente já vai ser diferente também, tá bom? De fato, aqui, deixa eu só colocar aqui em cima, né? Não haja multiplicidade, blá, blá, blá. É simplesmente considerar o intervalo que vai de 0 até π como domínio, pois nesse intervalo a função decrescente ela é função decrescente que vai de 1 até -1. É a oscilação dela, tá? De fato, a cada arco x corresponde um único valor cosseno de x. Isto é, x1 diferente de x2, cosseno de x1 é diferente de x2. Dessa forma, ela é injetora, tá? Além disso, essa é a condição para a função ser injetora. Eu acabei não falando na aula da função inversa seno, tá, gente? Então, para x1 diferente de x2, cosseno de x1 tem que ser diferente de cosseno de x2, não pode ter o mesmo valor. Aí ela é injetora. Além disso, a cada valor de cosseno de x entre -1 e 1 corresponde um único arco de 0 até π, ou seja, ela é bijetora, ela é sobrejetora. Por quê? Para todo arco tem uma associação do meu contradomínio, tá? Então, minha imagem, na verdade, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Então, se ela é igual ao contradomínio, ela admite a inversa, porque ela também é injetora, tá? Então, aí eu tenho a função cosseno, que será construída no primeiro intervalo, que vai de 0 até π. Eu só tenho uma parte da oscilação. Pego aquela bissetriz ímpar. Bissetriz vai ser mais chatinha para construção, tá? Mas é só refletir. Tá certo, gente? Ó, a bissetriz está aqui, mais ou menos. Esse seria o gráfico da... Ó, é só verificar a simetria aqui, tá, gente? Tá um pouquinho torto ali, mas dá para entender. Na verdade, esse aqui é esse gráfico que eu fiz. Então, percebam que há uma simetria das duas curvas, né? Ó, aqui, em relação a essa bissetriz, tá? Ó,
tá aqui. É um pouquinho mais difícil essa construção gráfica, mas nosso objetivo é achar apenas a função arc-seno, arc-cosseno, arc-tangente, como trabalhar com ela, tá bom? A função cujo gráfico foi obtido pelo rebatimento do gráfico de g de x, que é o reflexo, em torno da primeira bissetriz, é a função g menos 1 de x, arc-cosseno x, que é a inversa de g, tá? Ela associa a cada valor do cosseno, de menos 1 até 1, um único arco correspondente de π até 0, respectivamente. Assim, a função o y, que é um arco, cosseno x, isso acontece, essa função somente existe, ou existe se e somente se cosseno de y, cosseno desse arco y for igual a x. Tá? Então, por exemplo, arc cosseno meio. Mesmo esquema lá do anterior, tá? Arc cosseno meio. Eu chamo isso daqui de alfa. Quem é alfa? Alfa é igual ao arc cosseno meio. Ou seja, o cosseno do arco alfa é igual a meio. E alfa tem que ser um número pertencente ao intervalo que vai de 0 até π. Na função seno, inversa do seno, é de menos π sobre 2 até π sobre 2, hein? Não se esqueçam. E aí basta eu encontrar esses valores, ou esse valor, né? Como nós estamos trabalhando apenas aqui no primeiro e no segundo quadrante, por ser função cosseno, o alfa tem que ser igual a cosseno de 30. Falei 30? 60, né? Cosseno de 60. Alfa tem que ser 60 graus. Quase, hein? 60 graus ou π sobre 3. Cosseno de 60 é meio. Portanto, arc cosseno meio é igual a π sobre 3, que é o valor de alfa. Simples. Tá? Claro, tem a pegada pesada? Tem a pegada pesada, é óbvio. Tá? Vamos ver aqui, ó. Quem quiser tirar um print. Eu não tirei a foto. Então, vamos lá. Eu peguei aqui, gente, um exemplo que ele nos passa, que é o seguinte, ó. Um pouquinho mais chatinho, tá? Ó, resolver em reais. Nós vamos resolver essa equação em reais. A equação é o universo, deixa eu pôr o universo aqui. 2 arc cosseno de x menos meio é igual a π sobre 2. O que eu faria? Primeiro eu passaria esse 2 dividindo, tá, gente? Ou seja, eu chamaria... Tô processando, meu processador tá muito lento, ele tá difícil. Eu chamaria isso aqui de alfa. Tá? Aí eu sei que como consequência eu tenho que 2 alfas é igual a π sobre 2. E que alfa tem que ser igual a π, consequentemente, π sobre 4. Deixa eu fazer mais devagar, fico muito acelerado, tá? Tô batendo bem alto. Tá? Então, alfa igual a π sobre 4. E quem é alfa? Arc cosseno de x menos meio é o nosso alfa. Alfa é igual a isso aqui. Alfa foi o que eu chamei ali o arc, tá certo? Como consequência, devemos ter o quê? Aplicando a definição de arc cosseno. Se alfa é igual a arc cosseno x menos meio,
significa que o cosseno de alfa tem que ser igual a x menos meio. Tá? Só que o que acontece? O alfa, eu já sei que vale π sobre 4, porque agora ele deu o quê? Uma equação. Como o alfa é π sobre 4, o que eu vou fazer? Jogo ele aqui. Então, eu tenho que o cosseno de π sobre 4 é igual a x menos meio. O cosseno de π sobre 4, por sua vez, vale raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 igual a x menos meio. Passo menos meio para lá, temos que x é igual a raiz de 2 sobre 2 mais meio. Ou seja, x é raiz de 2 mais 1 dividido por 2. Essa, portanto, é a solução. X é um número real. Cuidado para não confundir lá com a equação dos reais, tá? Portanto, a solução, raiz de 2 mais 1 sobre 2. Isso é uma equação, hein, gente? Então, toma cuidado aí. Um exemplo para vocês se divertirem um pouquinho, tá bom? 11 minutos. Beleza. Eu já selecionei uma questãozinha aqui. A gente vai fazer depois no nosso encontro juntos, tá bom? Eu vou até deixar aqui para não esquecer. Então, esse daqui foi feito. Beleza, gente? Para a gente não perder muito o tempo de aula aqui, para não passar muito dos 10 minutos. Tá certo? A ideia é a mesma. Então, eu já sugiro que vocês também façam lá na página 160, o 9 para treino, 10, que é parecido com esse, o 11 que eu vou fazer, tá? O 12. Tá bom. Vamos fazer esses primeiro, depois a gente faz mais alguns, tá bom? Valeu!